Então, a gente vem na biblioteca e a gente procura um livro interessante para ver, né? E aí tu vê um bocado de livro preto com nomes falando de caras que tu já sabe a ideia, como o Mendel, que é conhecido como o pai da genética. Ele ficou registrado como um cara que começou a escrever coisas sobre como essas características hereditárias eram passadas. Então, se eu já sei que ele criou a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, e eu posso ler sobre isso, o que é que tem de interessante de eu ler sobre a história do cara? Se ele foi isso para a humanidade, né? Aí tu abre um livro desse, que aparentemente é sem graça, e começa a entrar no universo de um cara que... Como é que surgiram essas ideias? Uma época que não tinha Wikipédia, Google, computador e muitas vezes livros, né? Escritos em outras línguas que as pessoas não tinham acesso. E aí tu se depara com frases como, por exemplo, que existe um homem feito de carne e espírito e um homem que é feito de números e papéis. E ele fala sobre a intuição humana e como um cara desse, dentro do ambiente religioso, fora da cidade, né, sem mesmo convívio com outras pessoas, ele bolou ideias que até hoje são reconhecidas. E nesse mesmo livro aqui, ele fala informações como, por exemplo, comentando a genialidade dele, do Mendel. Eles falam que a natureza cria, cada vez que ela cria um ser humano, um rosto, ela cria junto uma carteira de identidade, só que os dados não são números. A natureza não cria esses números, a gente que cria números para descrever a natureza. E ela fala que esses dados da carteira de identidade do indivíduo desse, na verdade, é inteligência, são as emoções, é o que ele viveu, o momento político, o que ele acreditava. As ideias dele só ficaram para a humanidade porque ele existiu como ser humano. E esse livro traz um bocado de coisa legal. Apesar da cor, né, ou da falta de cor dele não ser muito atrativo, a gente tem imagens como essa. Esse canteirinho aqui, desse mosteiro que o Mendel ficava, menor do que o canteiro da escola que a gente tem aqui, foi onde ele, sem conversar com outras pessoas, assim, pouquíssimas pessoas dentro desse mosteiro, sem internet, sem livros para isso, nesse canteirinho plantando ervilha, como a gente pode plantar aqui, com feijão, um milho, ele começou a se perguntar sobre a transmissão dessas características. Ele bolou essas ideias fantásticas a partir disso. Uma outra ideia também legal da gente pensar é que o livro, é uma crítica minha a ele termina dizendo que ele acabou a vida como religioso, porque as ideias dele não foram aceitas, né? Não foram entendidas. Então, ele bolou essas coisas, foi rejeitado. Ele foi um cara que foi rejeitado para dar aula para criança, porque achava que ele não tinha capacidade. Ele, o Mendel, né? E depois disso ele foi abandonado a uma vida de mosteiro, né? Então, a minha crítica é sobre isso. Será que ele foi abandonado? Será que ser bem-sucedido é se ele fosse um grande pesquisador? Ou ele foi feliz dentro da religião e do que ele acreditava? Quem sabe disso, né? Quem sabe o que passava na cabeça dele e se a vida de religioso era a opção de felicidade dele. Tá? Então, a minha sugestão de leitura são as biografias, porque essas ideias elas não vieram do nada e o que constituiu elas foi todo o histórico de vida, sensações e sofrimentos e outras coisas que essas pessoas passaram ao longo da vida, certo? Então fica a dica de você tentar se apropriar dessas várias pessoas e da vida delas nessa existenciazinha nos livros didáticos que vocês têm.